De volta para mais uma aula de Química, né? Eu sou a professora Joyce e vamos continuar o nosso estudo sobre os hidrocarbonetos. Nesta aula, nós vamos continuar as aulas de compostos, de nomenclatura de compostos ramificados, né? E agora vamos falar dos ramificados insaturados, ok? Bom, na última aula a gente aprendeu a dar aula nos compostos ramificados. Agora a gente vai dar aula nos compostos ramificados e insaturados, tá? Professora, insaturados? Gente, são aqueles compostos que têm ligação dupla ou ligação tripla, né? E aí, a estrutura do nome sempre vai ser vai seguir esse padrão aqui, esse modelo. Primeiro radicais, depois o nome da cadeia principal, tá? Radicais em ordem alfabética. E aí, para isso, a gente tem que executar alguns passos aí, né? Igual na última aula. Primeiro, achar a cadeia principal. Agora, o detalhe é, quando a gente for achar essa cadeia principal, minha primeira preocupação é a cadeia principal tem que inicialmente englobar a insaturação, ou seja, ela tem que englobar a ligação dupla ou ligação tripla, tá? Depois, né? Então vamos lá para o nosso exemplo aqui, ó. Olha só, a cadeia principal deve necessariamente começar por essa ponta aqui de baixo, professora. Por quê, professora? Porque, gente, a cadeia principal tem que conter a insaturação, ou seja, ela tem que conter a ligação dupla ou a ligação tripla, tá? Depois que eu englobei essa parte de baixo, deixa eu destacar de amarelo aqui. Depois que eu englobei essa parte de baixo, aí sim eu vou preocupar agora com a maior sequência de carbonos. A partir dessa ponta aqui, agora tem que partir dessa ponta, assim, eu vou subir e vou olhar qual que é a maior sequência de carbono. Será que a maior sequência de carbono é quando eu venho para esse carbono da esquerda? É quando eu venho para esse carbono da direita ou quando eu vou para o carbono lá de cima? Lógico que é o carbono de cima. Então, eu tenho uma maior sequência de carbono, que é essa que eu estou destacando aqui de amarelo aqui, ó, tá? Então, esta é a minha cadeia principal, tá? Vou destacar ela aí para vocês. Ai, perdão. Gente, essa é a minha maior sequência de carbonos. Destaquei aí para vocês de vermelho, tá? Aí essa é a cadeia principal. Quem ficou de fora, gente, são os grupos substituintes. E aí vamos identificar esses grupos substituintes. Eu tenho aqui o metil, né? Só um carboninho aqui. Aqui também um outro metil. Pronto, já identifiquei. Tá? Então, fiz o primeiro passo, que foi achar a cadeia principal. Segundo passo, identificar os grupos substituintes. E terceiro passo, numerar a cadeia principal. Lembrando que a enumeração ela é sempre de uma extremidade até a outra. E aí, a cadeia principal, essa que eu destaquei de vermelho, né? Eu vou enumerar esses carbonos começando de baixo para cima ou de cima para baixo. Pessoal, aqui também a gente vai sempre preocupar com a insaturação. Então, eu tenho que começar pelo carbono mais próximo da insaturação. Professora, mas na última aula era pelo radical. Pois é, mas eram cadeias que não eram insaturadas, aí era o radical. Agora, se tiver ligação dupla, a cadeia principal tem que necessariamente começar da ponta mais próxima da dupla. E aí, nesse caso, a ligação dupla está embaixo. Opa, então esse aqui vai ser o meu carbono 1. Eu vou começar a numerar de baixo para cima. Cadeia principal. Preocupação agora é procurar a insaturação. Depois que eu vou pensar em radical, tá? E aí, vamos enumerar de baixo para cima. Pronto. Agora sim, fácil, né? Vou colocar os radicais primeiro. Como são dois, né? Tem 2 metil. Onde estão os 2 metil? No 3 e no 6. Então, ficaria 3,6. São 2 de metil. 3,6 de metil. Pronto, coloquei os radicais, né? E depois a cadeia principal, que é prefixo e fixo. Prefixo para 8 carbonos. Oct. Tipo de ligação. Professora, tem ligação dupla. Onde? No carbono 1. Então, tem que colocar um em e a terminação O. Então, o nome desse composto é 3,6 dimetilocteno. Beleza? Então, esse é o nome aí do compostozinho do exemplo número 1. Vamos para o exemplo número 2, tá? Primeiro passo, achar a cadeia principal. Gente, cadeia principal
compostos insaturados, ela tem que conter a insaturação, ou seja, tem que conter ligação dupla ou ligação tripla. Então, necessariamente, a cadeia principal tem que começar por essa ponta aqui de baixo. E aí, a partir daqui que eu vou procurar, né, eu vou desenvolver aí para cima ou para esquerda ou para direita, vou desenvolver até achar a maior sequência de carbonos a partir dessa sequência aqui. Professora, mas se eu começar por outro ponto, pode ter uma outra cadeia maior? Pode até ter, mas a cadeia principal tem que conter a ligação dupla. Essa é a regra principal aí, tá? Depois que eu achei a ligação dupla, que eu vou pensar agora em cadeia maior. Beleza? E aí, pessoal, cadeia principal começa aqui embaixo, né? E aí, a maior sequência começa embaixo e agora subiu, vai para a esquerda ou para a direita? Com certeza para a direita. Essa é a maior sequência de carbonos. Começa aqui e termina lá na direita, tá? E aí, pessoal, vou destacar ela aqui de vermelhinho para vocês, né? Pronto, achei a cadeia principal, né? Quem ficou de fora? Tenho que identificar esses compostos, esses radicais que ficou de fora. Aqui eu tenho com 2 carbonos o etil. Aqui o metil. Aqui outro metil. Tá? E agora, pessoal, eu fiz o primeiro passo, né? Achei a cadeia principal. Segundo passo, identifiquei os grupos substituintes. Terceiro passo, numerar. Numerar, gente, eu vou da esquerda, né? De baixo para cima ou de cima para baixo? Pessoal, de baixo para cima. Professor, por quê? Porque eu vou começar da ponta mais próxima da ligação dupla ou da ligação tripla. Nesse caso, da ligação tripla. Então, esse carboninho aqui de baixo vai ser o meu carbono número 1. E aí, a partir dele, eu vou enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Pronto, pessoas, né? E aí vamos dar nome ao composto. Ordem alfabética, metil, etil, etil primeiro. Onde é que está esse etil? Carbono 3. Então ficaria 3 etil. Depois, cadê? Tem 2 metil. Onde é que está o primeiro metil? No carbono 4 e o outro também no carbono 4. Então vai ser 4,4. São 2 metil de metil. E o nome da cadeia principal? Cadeia principal tem 7 carbonos, prefixo para 7, hept, né? Tem aqui, ó, prefixo, infixo, fixo. Hept. Tem ligação tripla? Tem. Onde? No carbono 1. Então fica 1 in, entre o 1 e o 2, né? Eu pego o menor, 1 in, e a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Então o nome desse composto é 3-etil 4,4 dimetil heptumuino. Beleza? Mais um exemplo aí, gente. Mais 2 exemplos, né? Pessoal, aqui eu tenho... vamos seguir aquela mesma sequência, né? Embora não está aqui na página, na folha, na tela, né? Mas a sequência é a mesma. Achar a cadeia principal, identificar os grupos substituintes e enumerar. Cadeia principal, professora, tem que começar aqui da direita. Professora, por que a cadeia principal tem que começar aqui da direita? Porque a nossa preocupação é englobar essa ligação dupla aqui. Eu ainda vou destacar ela aqui de amarelinho pra gente. Então, eu tenho que começar por esse carboninho aqui, ó, tá? E aí, eu vou andando, né, da direita até achar a maior sequência de carbono. Será que a maior sequência de carbono é subindo ou aí no reto aqui, ó? Eu acho que é essa aqui, ó. Beleza? Então, essa é a maior sequência de carbonos. Vou destacar aqui de vermelho, que fica mais fácil. Pronto. Achei a maior sequência de carbonos. Quem ficou de fora são os meus grupos substituintes, né? Quem ficou de fora, nome deles, metil. E esse aqui também é um metil. Pronto, 2 grupos metil. Beleza? Agora eu fiz o primeiro passo, achar a cadeia principal, identifiquei os grupos substituintes, vou enumerar. E aí, gente, enumera da direita para a esquerda. Professora, por que da direita? Por que eu vou começar dessa ponta? Porque observa a ligação tripla, a insaturação está mais próximo da ponta da direita. Então, ali vai ser o meu carboninho 1. E aí, vamos enumerar todos os carbonos. Pessoal, lembrando que cada ponta, né, e cada vértice aqui, ó, corresponde a um carbono. Aqui, onde começa e onde termina a ligação tripla também é carbono. Então, tô marcando aí para você, tá? E aí, vamos numerar esses carbonos. Carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Nome desse composto. Primeiro, os radicais, tem 2. Onde é que estão esses 2? Professora, tá lá no carbono 5. Então, vai ficar 5,5 de metil. E o nome da cadeia principal, que é aquelas 3 partezinhas. Cadeia principal com 7 carbonos, hept. Tem ligação tripla, onde? Entre o 2 e o 3. Então, 2 in
e a terminação O. O nome desse composto, 5,5 dimetil-hept-2-ino. Ok? A H, pessoal, gente, a H, cadê a cadeia principal? Já vou destacar ela aqui para vocês, pessoal. Ela tem que englobar a ligação dupla ou as ligações duplas, tá? A prioridade agora é a ligação dupla. Então, eu vou começar por essa ponta aqui, porque aqui eu englobo a ligação dupla e vou reto porque eu quero englobar essa segunda ligação dupla, né? E agora, a partir desse englobamento, né, eu contenho aqui, né, a ligação dupla, eu vou achar a maior sequência de carbonos. A maior sequência de carbonos é quando eu venho para esse carbono ou para o de cima? Para o de cima, né? Pronto, essa é a minha cadeia principal, essa que eu destaquei de amarelo aí, tá? Vou destacar de vermelho também. Pronto, essa é a minha cadeia principal. Quem ficou de fora? Meus grupos substituintes. Nome desses grupos substituintes. Aqui eu tenho 3 carboninhos conectados pelo do meio, então isso aqui é o isopropil. E aqui eu só tenho um carboninho, que é o metil. Pronto, achei a cadeia principal, identifiquei os grupos substituintes e vou enumerar. E aí, gente, eu vou começar a enumerar pela ponta da esquerda. Professora, por que por essa ponta? Porque as ligações duplas, as insaturações estão mais próximas da esquerda. A prioridade agora é a insaturação, tá? E aí, vamos lá, né? Cadê os carboninhos? Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, fiz esses 3 passos, agora vamos dar nome ao composto, né? E aí, gente, nome desse composto aqui. Primeiro os radicais, ordem alfabética. Quem vem primeiro? O I ou o M, né? O I. Então, o isopropil vem primeiro. Onde é que ele está? No 3. Então, ficaria 3 isopropil. Metil lá no carbono 6. Então, ficaria 6 metil. E depois o nome da cadeia principal, que é as 3 partezinhas. Cadeia principal tem 8 carbonos, oct. Tem ligação dupla? Sim. Ah, gente, detalhe, tem quantas ligações duplas? 2. Onde é que estão as duas aqui, ó? Uma está no carbono 2 e a outra está no carbono 4, tá? Então, ficaria 2,4. Tem 2 ligações duplas, eu vou usar o prefixo multiplicativo di, para falar que tem 2. Di-en e a terminação O, tá? 2 ligações duplas, tem 2 em, o en não é ligação dupla? Di-en, 2 ligações duplas, tá? Então, o nome desse composto é isso aí, ó. 3 isopropil, 6 metil, octa ou oct, né? 2,4 dieno, beleza? Espero que vocês tenham entendido como é que a gente vai dar nome, tá? E agora, pessoal, eu tenho mais 2 exemplos que eu dou o nome e quero que vocês construam a molécula, né? Ou fórmula estrutural ou fórmula bastão. Na realidade, é bom saber os 2 modelos. E aí, seguindo o mesmo roteiro da aula passada, primeiro eu faço a cadeia principal, né? E depois que eu vou colocar nela os grupos substituintes. Então, cadeia principal, ela tem quantos carbonos? 8, tá? 8 carbonos. Vamos colocar aqui 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Lá no carbono 3, aqui, ó, tem uma ligação dupla. O en se refere à ligação dupla. Então, na frente do primeiro, segundo, terceiro, aqui, ó, tem uma ligação dupla. Já coloquei aqui 3 en. Oct-3-eno. E é um hidrocarboneto, completa com hidrogênio. Pronto, fiz o esqueleto da cadeia principal. Agora, vamos pendurar os radicais. Lá no carbono 5... tem um etil, cadê o 5º carbono? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem um etil. Professora, o que é o etil? Gente, etil é um CH2 e CH3, que você pode colocar para cima ou para baixo. Pronto. Lá no carbono 6, 7 e no 7 tem um metil. Eu tenho 3 metil. No 6, no 7 e no 7. Então, carbono 6, cadê você? Tá aqui. Aqui, ó, 5, né? Tem o metil, vou colocar para baixo ou para cima, tanto faz. No 7 tem o metil, vou colocar um para cima e o outro para baixo. Pronto. Agora, vamos completar a cadeia principal com os hidrogênios. Aqui cabe 3 hidrogênios, 2, 1, aqui cabe 1,
Pode colocar aqui nenhum, eita, e aqui 3. Pronto, pessoal. Fiz aí a estrutura do 5-etil 6,7-trimetil oct 3N, tá? Pessoal, e se fosse fórmula bastão? Gente, mesmo raciocínio, tá? Vou fazer a cadeia principal com zigue-zague aí, contendo 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, essa é a cadeia principal com 8 carbonos. Lá no carbono 3 tem uma dupla, então carbono 1, carbono 2, carbono 3. Vou fazer uma dupla aqui, ou pro lado de cima ou pro lado de baixo, não faz. Pronto, e agora eu vou pendurar os radicais. Fiz a cadeia principal, o oct 3N. Lá no carbono 5 tem o etil lá no carbono 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, como o carbono 5 está para baixo, eu vou colocar esse etil para baixo, tá? Pronto, o etil é uma pontinha torta aqui, né? Tem 2 carbonos. Lá no carbono 6 tem o metil, vou colocar ele para cima. E no 7 tem um metil, vou colocar um para cima e um para baixo. Pronto, tá aí. Ok? Fórmula estrutural e a fórmula bastão. Exemplo número 6 e último, né? Vamos fazer aí também a estrutura desse composto aí. Primeiro, a cadeia principal. Cadeia principal tem quantos carbonos? 7. Então, vou fazer os 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Uma cadeia com 7 carbonos, hept. Lá no carbono 3 tem uma ligação tripla. Então, na frente do carbono 1, 2, 3, aqui tem uma ligação tripla. Vou fazer ela aqui. Ótimo. Pronto, fiz a estrutura, o esqueleto da cadeia principal aí, ok? Bom, agora lá no carbono 2, eu fiz a cadeia principal, já tá o esqueletinho dela aí. Agora vamos pendurar os radicais. Lá no carbono 2 tem o fenil. Professora, o que é o fenil? Gente, fenil é só o anel aromático. Lá no segundo carbono eu coloco o fenil, tá aí. Lá no carbono 5, né? Eu tenho 2 metil. Os 2 metil estão no carbono 5. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, metil. CH3 para cima, o outro metil para baixo. Ok. Completa com hidrogênios. Aqui cabe 1, nenhum. 2 e aqui 3. Pronto. Essa é a fórmula estrutural, tá, gente? Agora, professora, faz a fórmula bastão. Beleza, na hora. Vocês pedindo, vocês que mandam. Gente, fórmula bastão. Primeira coisa, faz a cadeia principal. Hept 3 indo. Vamos fazer aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz aí 7 carbonos, tá aí. Lá no carbono 3 tem uma ligação tripla. Então, vou colocar ela aqui, ó. No terceiro carbono, à frente, né? Entre o terceiro e o quarto. E lá no carbono 5, aí tem que contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem o... Ah, perdão, gente. Lá no carbono 2 tem o fenil. Vou colocar aqui, ó. Como o vértice está para cima, eu vou colocar esse fenil para cima. Pessoal, é para cima, para baixo? Gente, tanto faz, tá? Fenil tá aqui, lá no carbono 2 eu coloquei o fenil, no segundo carbono. E lá no quinto carbono tem 2 metil. 1, 2, 3, 4, 5. Como o vértice é para baixo, eu vou colocar esses 2 metis para baixo, tá? Um para baixo, um para cima. Pronto, essa é a fórmula bastão desse composto aí. Beleza? Então, a partir do nome, fiz as fórmulas. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até mais.